Bom dia, bom dia. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Hoje a palavra que o Senhor Deus trouxe ao meu coração, uma palavra poderosa que creio que vai falar muito no coração de vocês também. E ela está lá no livro de João, no capítulo 6, no versículo 47 até o versículo 51, que é uma palavra de Jesus muito conhecida, que diz assim: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os antepassados de vocês comeram maná no deserto, mas morreram. Aqui está o pão que desce do céu. E quem comer desse pão nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Glória a Deus. Olha que palavra poderosa. Olha a forma poderosa que Jesus se apresenta nessa passagem para nós. E se eu pegar de uma forma figurativa e apresentar para vocês um pão e perguntar para vocês para que serve o pão, o que vocês me responderiam? Ah, Dai, mas tá ficando louca, para que serve um pão? E é isso que vocês estão pensando, né? O pão, ele serve para alimentar, o pão é um alimento, né? E se eu der para vocês um pedacinho desse pão somente, será que esse pedacinho iria satisfazer? Iria te satisfazer? Né? Muitas pessoas diriam que sim, muitas pessoas diriam que não, né? Aquelas pessoas que comem pouco diriam que estariam satisfeitos, mas muitas pessoas não estariam satisfeitas, estariam com fome, queria cada vez mais. E assim é o nosso relacionamento com Deus. Assim tem que ser o nosso relacionamento com Deus. A gente tem que querer sempre mais, né? E o que eu quero dizer para vocês hoje é que cada um se satisfaz conforme se alimenta. Se você comer pouco, você vai se satisfazer com pouco, mas se você comer muito, né, você vai querer muito, e Deus tem muito para dar. Deus se apresenta, né? Jesus, ele se apresenta para nós aqui nesse texto que nós acabamos de ler como sendo o pão da vida, né? Ele não diz que ele é o pão do pouco, mas ele fala que ele é o pão da vida, é pão de muito, de uma vida. E quem se alimentar desse pão viverá, jamais morrerá, né? Ele não fala, eu sou o pão que se você comer você vai continuar com fome. Não, ele diz, aquele que comer deste pão viverá uma eternidade, porque ele é o pão da vida. E eu pergunto para vocês, por que muitas vezes a gente continua com fome? Muitas vezes a gente vai num culto e se coloca na presença de Deus satisfeito. E sabe por quê, meus irmãos? Porque muitas vezes a gente procura Deus já de barriga cheia, porque a gente se alimenta das migalhas que o mundo nos dá em casa. A gente já vai na presença de Deus satisfeito das migalhas que o mundo nos dá. E tudo daí, o que Deus nos oferece, para nós já não é o suficiente, porque a gente está de barriga cheia. E não deveria ser assim. Deus tem muito para nos oferecer, ele é o pão da vida. Deus tem um banquete preparado para nós. E a gente deveria se alimentar disso. Deus quer que a gente tenha fome dele. Mas muitas vezes, muitas pessoas se contentam com um pouco, infelizmente. O mundo, ele tem muito para nos oferecer. Só que o que o mundo tem para nos oferecer não nos preenche. É como a passagem diz aqui: os seus antepassados comeram maná do deserto, mas morreram. E muitas das vezes nós vamos nos alimentar das coisas que o mundo nos dá, mas isso não será o suficiente. Isso matará o nosso espírito, matará a nossa carne. E logo a gente vai estar com fome. Mas aquilo que Jesus nos dá é eterno, porque é o pão da vida. E cada vez que a gente comer mais, a gente vai querer mais e mais e mais.
E quanto mais a gente querer se alimentar, mais Deus tem para oferecer. Então o que eu quero deixar para vocês hoje é: se alimente daquilo que Deus tem para te oferecer. Se alimenta do pão vivo que Jesus é, do maná que Ele tem para te oferecer, porque Ele tem um banquete preparado para você. E Ele só vai te saciar se você estiver com fome, se você estiver disposto a comer. Não busque estar na presença dele de barriga cheia de coisas vãs, de coisas que não vão matar sua fome. Não procure a Deus somente quando a sua barriga estiver roncando, ou não procure a Deus somente pelas pessoas dizer que Ele é o pão e que Ele tem algo para te oferecer. Não. Procure Ele por estar com fome, por querer saber mais dEle, por querer conhecer os segredos dEle. Deus tem muito para te dar. Essa é a palavra que eu quero deixar no teu coração hoje. Deus tem muito para te dar. Busque Ele com fome, sedento cada vez mais, porque Ele quer te encher. Ele tem segredos para te revelar. E Ele só vai te revelar se você estiver disposto a buscar, estiver disposto a comer. Amém? Que essa palavra ela possa ser um alimento que vai te saciar, que vai encher o teu espírito e que vai te dar fome de estar na presença do Senhor, fome de querer conhecê-lo mais e mais. Que Deus te abençoe e compartilhe essa mensagem, passa adiante, que você seja um canal de bênção na vida de outras pessoas.